Médicos disseram que ele era estéril, mas uma mulher humilde apareceu com gêmeos iguais a ele. Histórias de amor te tocam? Diz aí de onde assiste. Vamos juntos nessa emocionante jornada. O cheiro de mofo e desinfetante barato impregnava o corredor estreito da pensão quando Dona Carmen bateu na porta do quarto com força excessiva. Lucia já sabia o que estava por vir. Havia visto aquele olhar de desprezo outras vezes, direcionado a mulheres que ousavam quebrar as regras não escritas daquele lugar. Você tem até o meio-dia para juntar suas coisas e sair, disse a proprietária, cruzando os braços gordos sobre o peito. Não vou ter mulher perdida envergonhando minha casa. Lucia segurou a maçaneta da porta com força, sentindo as pernas tremerem. A descoberta da gravidez ainda ecoava em sua mente como um sino distante, misturando-se ao medo que agora se instalava em seu peito. 3 semanas, apenas 3 semanas desde aquela noite na vinícola Herrera, quando servira canapés em bandejas prateadas e conhecera Joaquim. Eu sempre paguei meu aluguel em dia, murmurou tentando manter a voz firme. Não importa. Conheço seu tipo. Primeiro é a barriga, depois vem os gritos de criança e as visitas de homem. Não quero essa desgraça aqui. A porta se fechou com um baque seco, deixando Lucia sozinha com o peso de uma realidade que desabava sobre ela. Olhou ao redor do pequeno quarto que fora seu lar por 4 anos. A cama de solteiro com colchão afundado, a pequena cômoda descascada, a janela que dava para o pátio interno onde as outras moradoras estendiam roupas. Tudo caberia em 2 sacolas. Às 11h30 da manhã, Lucia atravessou a porta da pensão pela última vez, carregando suas poucas posses e um nó no estômago, que não sabia se era pela gravidez ou pelo desespero. O sol de outubro queimava sua pele enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos de Mendoza, sem destino certo. Como uma criança sem nome pode carregar tanto peso? A pergunta a perseguia desde os tempos do orfanato San Martín, onde crescera entre freiras silenciosas e crianças abandonadas. Madre Esperança costumava dizer que Deus testava mais duramente aqueles que ele amava. Aos 7 anos, Lucia questionara se isso significava que Deus não amava algumas pessoas, já que elas pareciam tão felizes. A madre lhe dera uma surra por blasfêmia. No orfanato, aprendera cedo que lágrimas eram um luxo que não podia se dar. Quando completou 18 anos e teve que deixar o lugar, carregava apenas uma mala pequena e a certeza de que dependia apenas de si mesma. Havia trabalhado em casas de família, lavando, passando, cuidando de crianças e idosos. Seu último emprego fora cuidar de Dona Mercedes, uma senhora de 80 anos acamada, até que a família decidiu interná-la. Foi através de uma colega de trabalho que soubera do evento na vinícola Herrera. Precisavam de garçonetes extras para uma celebração de colheita. Joaquim era o enólogo principal, um homem de 40 e poucos anos, com mãos manchadas de uva e um sorriso que a fizera esquecer por algumas horas do peso constante da solidão. Agora, caminhando sob o sol impiedoso, Lucia sentia o suor escorrer pelas costas enquanto procurava por placas de aluga-se quarto. A cada não que recebia, por não ter referências, por estar desempregada, por algo em seu olhar que denunciava desespero, o futuro parecia mais incerto. Ao entardecer, seus pés doíam e sua garganta estava seca. Passou por uma igreja e considerou entrar para pedir ajuda, mas as memórias do orfanato a impediram. Caridade sempre vinha com preço, e ela não estava disposta a pagar com humilhações. Foi quando viu o depósito abandonado atrás da padaria fechada. A porta de metal estava entreaberta, revelando um espaço pequeno, mas protegido. Lucia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a observava, e entrou. O chão era de concreto frio, mas havia alguns sacos de farinha velhos que poderiam servir de cama improvisada. Naquela primeira noite, deitada no chão duro, Lucia
Colocou a mão sobre o ventre ainda plano e sussurrou: Eu não sei como, mas você vai ter uma casa de verdade, prometo. Foi então que ouviu passos do lado de fora. Seu coração disparou, mas a voz que chegou até ela era feminina e gentil. Moça, está tudo bem aí dentro? Lucia se levantou devagar e saiu do depósito. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, a observava com preocupação. Era Helena, que morava na casa ao lado da padaria. Não quero incomodar, disse Lucia, preparando-se para partir. Você está grávida, não está? Helena perguntou, notando como Lucia protegia instintivamente o ventre. Venha, pode ficar no meu quintal por uns dias. Tenho um quartinho nos fundos que não uso. Lucia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não permitiu que caíssem. Não ainda. Obrigada, murmurou. Mas não aceito caridade. Não é caridade, respondeu Helena com um sorriso suave. É solidariedade entre mulheres. Amanhã você procura trabalho e, quando conseguir, me paga o que puder. Naquela noite, no quartinho simples, mas limpo que Helena lhe oferecera, Lucia finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela incerteza, pelo medo, pela solidão que carregava desde sempre. Mas entre as lágrimas havia algo mais. Uma determinação feroz que crescia junto com a vida em seu ventre. Seus filhos, porque de alguma forma sabia que seriam, mas de um teriam tudo que ela nunca teve. Teriam um lar, segurança, amor incondicional. Custasse o que custasse, ela encontraria um caminho. O peso invisível da sobrevivência, que carregara a vida toda agora, tinha um propósito maior. E isso, de alguma forma, o tornava mais leve. O papel do laboratório tremeu entre os dedos de Joaquim Herrera, como uma folha morta prestes a ser levada pelo vento. As palavras técnicas dançavam diante de seus olhos. Azospermia, infertilidade masculina primária, prognóstico irreversível. Mas era a palavra estéril que ecoava em sua mente como um martelo batendo contra o aço. Sentado, na poltrona de couro do consultório médico, Joaquim observou o Dr. Morales ajustar os óculos enquanto falava sobre opções alternativas e tratamentos experimentais. Mas as palavras pareciam vir de muito longe, abafadas pelo zunido que crescia em seus ouvidos. Aos 38 anos, o último dos Herrera descobria que sua linhagem morreria com ele. Há outras formas de constituir uma família, murmurava. O médico, sua voz um sussurro compassivo. Adoção, inseminação artificial com doador. Joaquim se levantou abruptamente, guardando os papéis no bolso interno do paletó. O doutor não entendia. Não se tratava apenas de ter filhos. Tratava-se de perpetuar um nome que ecoava pelos vales de Mendoza há 4 gerações. De manter vivo o legado que seu pai, Dom Alejandro, havia esculpido com ferro e disciplina. A mansão da família Herrera se erguia no alto da colina como um monumento ao orgulho e à tradição. Joaquim atravessou o portão de ferro forjado em silêncio, cumprimentando o jardineiro com um aceno mecânico. Os vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, fileiras ordenadas de parreiras que produziam alguns dos melhores vinhos da região. Tudo aquilo seria dele, mas também morreria com ele. No escritório de mogno e bronze, rodeado pelos retratos dos patriarcas Herrera, Joaquim serviu-se de um copo de Malbec 1995, safra que ele próprio havia supervisionado. O vinho escorreu por sua garganta como uma lembrança líquida de épocas mais simples, quando acreditava que o futuro se desenrolaria naturalmente diante dele. Um Herrera não se permite fraquezas, ouviu a voz severa do pai ecoar pela sala. Dom Alejandro havia morrido 3 anos antes, mas sua presença ainda impregnava cada canto da casa. O homem que ensinara Joaquim a andar entre as vinhas antes mesmo de completar 5 anos,
que lhe mostrara cada processo da vinicultura com a precisão de um general instruindo seu sucessor. O mesmo homem que nunca dissera "eu te amo", mas que depositara nele toda a esperança de continuidade da dinastia. Joaquim abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma fotografia amarelada. Ele, aos 10 anos, de pé ao lado do pai, ambos sérios diante de uma barrica de carvalho. Mesmo criança, já carregava nos ombros o peso das expectativas. Casaria com uma mulher de família tradicional, teria filhos fortes e dignos, transmitiria os segredos da terra e do vinho. Era um roteiro escrito há décadas, e agora se desintegrava em suas mãos. A solidão sempre fora sua companheira mais constante. Crescera entre adultos sisudos, frequentara as melhores escolas, aprendera francês e italiano para negociar com importadores europeus. Mas nunca aprendera a se conectar verdadeiramente com as pessoas. As mulheres que conhecia vinham de seu círculo social, educadas, refinadas, interessadas no nome Herrera tanto quanto nele. Relacionamentos que se desenrolavam como negócios, calculados e previsíveis, exceto por aquela noite. O evento de 3 semanas atrás para celebrar a colheita havia sido mais uma obrigação social. Joaquim circulara entre os convidados, discutindo safras e mercados, quando a viu. Uma das garçonetes contratadas para a ocasião, cabelos escuros, presos em um coque simples, olhos que pareciam guardar histórias não contadas. Havia algo diferente nela, uma dignidade silenciosa que contrastava com a subserviência esperada. Quando ela ofereceu um canapé, seus dedos se tocaram brevemente. Mais tarde, quando os outros funcionários já haviam partido, ela permaneceu para ajudar a organizar a sala. Joaquim não soube explicar o que o levou a puxar conversa. Talvez a maneira como ela arrumava as flores murchas com cuidado, como se cada gesto importasse. Conversaram sobre vinhos, sobre a beleza melancólica do outono, sobre livros que ambos haviam lido. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia pesada de significado. Havia nela uma força contida que o fascinava, uma beleza que não dependia de artifícios. Quando a convidou para ver o pôr do sol sobre os vinhedos, ela hesitou antes de aceitar. O que aconteceu depois havia sido inesperado para ambos. Não fora paixão arrebatadora, mas algo mais sutil e profundo. Uma conexão que transcendia palavras. Pela primeira vez em sua vida, Joaquim sentira-se completamente presente, despido das armaduras sociais que sempre carregara. Ela partira na manhã seguinte, deixando apenas um perfume suave nos lençóis e uma sensação de que algo fundamental havia mudado. Mas ele não lembrava seu nome, Lucia, Letícia. A lembrança se tornara difusa, como um sonho que se desfaz ao despertar. Havia tentado localizá-la através da empresa de eventos, mas disseram que ela trabalhava apenas esporadicamente, sem endereço fixo. Gradualmente, ele convencera-se de que talvez fosse melhor assim. Aquela noite permaneceria como um momento, suspenso no tempo, puro e intocado. Agora, com o diagnóstico queimando em seu bolso, a lembrança ganhava contornos de ironia cruel. Enquanto ele descobria sua incapacidade de gerar vida, ela se tornava a única mulher com quem ele experimentara algo real. Joaquim não contou à família sobre o resultado dos exames. Durante o jantar, respondeu às perguntas da tia Esperança sobre quando traria uma nora para casa, com evasivas polidas. Sorriu quando o primo Roberto brincou sobre a pressão de continuar o nome da família. Ninguém notou como suas mãos tremiam ao cortar a carne, ou como o vinho lhe sabia a cinzas. Nos dias seguintes, tentou manter a rotina. Visitava os vinhedos ao amanhecer, supervisionava a fermentação, reunia-se com distribuidores. Mas o mundo parecia coberto por uma camada de vidro que o separava de tudo
E todos. Suas decisões vinham de uma parte automatizada de seu cérebro, enquanto sua alma permanecia em um lugar frio e vazio. Foi durante a terceira noite que os pesadelos começaram. Sonhava com crianças que corriam entre as parreiras, gargalhadas que ecoavam pelos corredores da mansão. Acordava com o coração disparado, procurando por vozes que não existiam. O vazio da casa se tornara opressivo. Cada quarto, um lembrete da família que nunca existiria. No quinto dia, Joaquim subiu ao sótão da mansão, onde ficavam guardados os pertences de gerações passadas. Entre fotografias amareladas e documentos antigos, encontrou o diário de seu bisavô, o primeiro herrera a plantar vinhas naquelas terras. As páginas falavam de sonhos, de construir algo duradouro, de deixar um legado para os filhos dos meus filhos. Sentado no chão empoeirado, Joaquim finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela linha que se rompia, pelos netos que seu pai nunca conheceria, pela solidão que agora tinha nome e endereço permanente. Chorou pela mulher cujo nome esquecera, mas cujo toque ainda queimava em sua pele como uma marca. Quando desceu do sótão, já era noite. A mansão se erguia ao seu redor como um mausoléu magnificente, repleto de memórias e vazia de futuro. Joaquim serviu-se de outro copo de vinho e brindou ao vazio, ao silêncio, a última geração herrera. O nome do vazio, descobrira, era exatamente o seu. O portão da vinícola herrera se erguia diante de Lucia como uma muralha de ferro forjado e tradição. Suas mãos suavam enquanto alisava o vestido simples que Helena havia emprestado. Azul marinho, discreto, apropriado para uma mulher que buscava trabalho honesto. Por baixo do tecido, sua barriga ainda não denunciava o segredo que carregava, mas ela sentia o peso da vida crescendo a cada batimento cardíaco. 2 semanas haviam se passado desde que se instalara no quartinho nos fundos da casa de Helena. 2 semanas procurando emprego em casas de família, escritórios, qualquer lugar que precisasse de mãos trabalhadoras, mas sempre esbarrava na mesma barreira, sem referências recentes, sem endereço próprio, sem a confiança que apenas a estabilidade pode oferecer. A ideia de procurar Joaquim havia germinado lentamente em sua mente, entre noites insones e manhãs de enjoo. Não para revelar a gravidez. Ainda não estava pronta para enfrentar as consequências dessa verdade, mas talvez pudesse conseguir trabalho na vinícola, mesmo que temporário. Helena havia mencionado que os Herrera às vezes contratavam ajudantes extras durante a época da colheita tardia. O funcionário da portaria a anunciou pelo interfone. Alguns minutos depois, Joaquim apareceu caminhando pelos jardins da propriedade. Lucia sentiu o coração disparar ao vê-lo. Os mesmos cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, a mesma postura ereta que denotava autoridade e solidão em partes iguais. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma sombra que não estava lá naquela noite de 3 semanas atrás. "Posso ajudá-la?" perguntou ele, parando a alguns metros de distância. Sua voz era cordial, mas Lucia percebeu que ele não a reconhecia. Aquela noite havia sido apenas mais um encontro casual para ele, uma quebra momentânea na rotina de sua vida estruturada. "Vim procurar trabalho", disse ela, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. "Soube que vocês às vezes precisam de ajudantes temporários." Joaquim a observou com atenção, notando a postura ereta, o olhar direto, a maneira como ela não desviava os olhos, nem adotava a postura subserviente que ele esperava de quem pedia emprego. "Que tipo de experiência você tem?" perguntou, cruzando os braços. "Trabalhei cuidando de idosos, em casas de família. Também já servi em eventos." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Não tenho medo de trabalho pesado e sou pontual. Preciso de uma oportunidade."
Havia algo na simplicidade de suas palavras que tocou Joaquim. Nos últimos dias, sufocado pelo peso de seu diagnóstico e pela falsidade das interações sociais obrigatórias, aquela honestidade direta soava como água fresca. Posso oferecê-la trabalho temporário na administração da colheita, disse ele após alguns segundos. Organização de planilhas, controle de estoque, algumas tarefas nos vinhedos quando necessário. O pagamento é diário, sem carteira, assinada por enquanto. Lucia sentiu um alívio tão intenso que teve que se segurar para não demonstrar. Aceito. Quando posso começar? Amanhã, às 7 da manhã. Nos dias seguintes, Lucia mergulhou no trabalho com a dedicação de quem sabe que cada oportunidade pode ser a última. Chegava antes do horário, organizava os arquivos com precisão militar, aprendia rapidamente os processos da vinícola. Os outros funcionários logo perceberam que ela não era apenas mais uma temporária desesperada por trabalho. Havia nela uma inteligência prática e uma ética que impressionava. Joaquim começou a notar sua presença de maneiras que não esperava. A forma como ela organizava os documentos em pilhas perfeitamente alinhadas, como tratava os funcionários mais antigos com respeito genuíno, como nunca desperdiçava tempo ou material. Havia uma economia de gestos em tudo que fazia, como se cada movimento tivesse sido calculado para ter máxima eficiência. Você já trabalhou em vinícolas antes? Perguntou ele numa tarde, encontrando-a conferindo etiquetas na sala. De estoque. Não, respondeu ela sem levantar os olhos dos papéis, mas gosto de entender como as coisas funcionam. E entende? Pela primeira vez ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. Estou começando a entender. Joaquim sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação estranha que não conseguia nomear. Havia semanas que não sentia nada além de vazio e amargura, mas a presença daquela mulher trazia uma qualidade diferente ao ar ao seu redor. Na quinta-feira, ele a convidou para acompanhá-lo numa inspeção aos parreirais mais distantes. Precisava verificar o estado das uvas da última fileira, uma variedade especial que seu avô havia plantado décadas atrás. Lucia seguiu-o pelos caminhos de terra entre as vinhas, ouvindo suas explicações sobre terroir e acidez com atenção genuína. Meu avô dizia que cada parreira tem personalidade própria, explicou Joaquim, tocando delicadamente um cacho de uvas. Algumas são generosas, outras caprichosas. É preciso conhecê-las individualmente. Como pessoas, murmurou Lucia, surpreendendo-se com a própria observação. Exatamente como pessoas. Eles haviam chegado à última fileira quando o céu começou a escurecer com uma velocidade alarmante. Nuvens negras se acumularam sobre as montanhas e o primeiro trovão ecoou pelo vale como um aviso. Temos que voltar, disse Joaquim, olhando preocupado para o céu. Mas a chuva começou antes que pudessem se mover, grossas gotas que rapidamente se transformaram em uma cortina densa de água. O vento chicoteava as parreiras e tornava impossível enxergar o caminho de volta à casa principal. Ali! Gritou Joaquim por sobre o barulho da tempestade, apontando para uma construção baixa, meio escondida entre as árvores. A estufa antiga. Correram pela chuva torrencial, tropepando na lama e se protegendo como podiam dos galhos chicoteados pelo vento. A estufa era uma estrutura de vidro e ferro da década de 1940, usada originalmente para cultivar mudas especiais. Agora abrigava apenas algumas ferramentas velhas e vasos quebrados, mas suas paredes ainda ofereciam proteção contra a tempestade. Dentro da estufa, o som da chuva contra o vidro criava uma sinfonia ensurdecedora e íntima ao mesmo tempo. Joaquim e Lucia se encontraram próximos demais no espaço pequeno, suas roupas encharcadas colando ao corpo,
respirações ainda ofegantes da corrida. "Vai passar logo", disse ele, tentando quebrar a tensão que se instalara entre eles. Mas sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Lucia assentiu, passando as mãos pelos cabelos molhados para tirá-los do rosto. O gesto expôs a linha delicada de seu pescoço, e Joaquim sentiu algo familiar se mover em sua memória. Uma lembrança vaga, como um perfume que se reconhece sem saber de onde. "Você me lembra alguém", disse ele suavemente, quase sem perceber que falava em voz alta. Lucia o olhou e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar na vinícola, deixou que suas defesas baixassem. "Talvez porque você também me lembra alguém." O ar entre eles se carregou de uma eletricidade que não tinha nada a ver com a tempestade lá fora. Joaquim se aproximou um passo, depois outro, até que pudesse sentir o calor emanando de seu corpo molhado. "Eu não deveria..." começou ele, mas não terminou a frase. "Nem eu", sussurrou ela, mas não se afastou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se duas tempestades se chocassem. O beijo foi intenso, desesperado, carregado de uma fome emocional que ambos haviam negado por muito tempo. As mãos de Joaquim se perderam nos cabelos dela, enquanto ela se agarrava à sua camisa como se fosse se afogar. Por um momento infinito não existia nada além deles dois. Nem a chuva, nem o passado, nem as mentiras por omissão que os separavam. Havia apenas aquela conexão primitiva e pura, a certeza de que se reconheciam em algum nível profundo que a lógica não conseguia explicar. Quando se separaram, Lucia tinha lágrimas misturadas à água da chuva escorrendo por seu rosto. Joaquim tentou tocar seu rosto, mas ela se afastou, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger. "Eu não posso", murmurou ela, a voz quebrada. "Você não entende? Eu não posso." "Por quê?", perguntou ele confuso e ainda atordoado pela intensidade do que havia acontecido. "O que há de errado?" Mas Lucia apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras que não destruíssem tudo. A chuva começava a diminuir e, através do vidro embaçado da estufa, ela podia ver o mundo exterior voltando lentamente ao normal. Joaquim a observou em silêncio, sentindo que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que sua mente não conseguia processar, mas que seu coração reconhecia com uma certeza assustadora. Aquela mulher carregava um segredo, e de alguma forma ele sabia que esse segredo mudaria tudo. A tempestade havia passado, mas outra, muito mais poderosa, acabara de começar. Os dias seguintes a tempestade se arrastaram como uma sinfonia incompleta. Lucia chegava pontualmente às 7 da manhã. Cumprimentava os colegas com a mesma cordialidade de sempre, organizava documentos com a precisão habitual, mas evitava o escritório principal da vinícola como se fosse território proibido, preferindo as tarefas que a mantinham longe de qualquer possibilidade de encontro casual com Joaquim. Ele, por sua vez, inventava desculpas para circular pelos setores onde ela trabalhava. Precisava verificar as planilhas de estoque. Queria conferir se os novos rótulos estavam sendo aplicados corretamente. Necessitava discutir a logística de distribuição. Sempre havia uma razão profissional plausível, mas Lucia reconhecia o padrão e se esquivava com a habilidade de quem aprendera cedo a navegar por territórios perigosos. Era um jogo silencioso de aproximação e recuo que não passava despercebido aos olhos atentos dos funcionários mais antigos. Carmen, a supervisora administrativa com 30 anos de casa, observava os dois com o interesse de quem havia visto muitas histórias se desenrolarem entre aquelas paredes. Durante as pausas para o almoço, Joaquim se posicionava estrategicamente perto da mesa onde Lucia costumava comer sozinha, sempre com um livro aberto ao lado do prato simples que trazia de casa. Ele fingia ler documentos, mas seus olhos invariavelmente
Buscavam o perfil dela, a concentração com que lia, a maneira delicada como segurava o garfo. "Você gosta de poesia?" perguntou ele numa quinta-feira, notando o volume de Neruda que ela fechava apressadamente ao vê-lo se aproximar. "Às vezes", respondeu ela, guardando o livro na bolsa com movimentos rápidos. "Podrán encortar todas as flores, pero no podrán detener la primavera", citou ele, sentando-se na cadeira ao lado sem pedir permissão. Lucia o olhou surpresa. Não esperava que um homem de sua posição conhecesse Neruda, muito menos que citasse justamente aquele verso sobre resistência e esperança. "Você lê poesia?" perguntou ela, baixando ligeiramente a guarda. "Minha mãe lia para mim quando era criança." Joaquim sorriu com uma melancolia que ela não havia visto antes. Era uma das poucas coisas que meu pai tolerava como frivolidade feminina. Por alguns minutos, conversaram sobre livros, sobre como as palavras podiam ser refúgio em tempos difíceis. Lucia se permitiu relaxar, esquecendo momentaneamente das barreiras que havia erguido. Quando riu de um comentário dele sobre a verbosidade de Garcia Marques, Joaquim sentiu como se o sol houvesse aparecido depois de semanas de chuva. Mas então ela se lembrou de onde estava, de quem era ele, do segredo que crescia dentro dela. A máscara de polidez profissional voltou ao seu rosto como uma cortina descendo. "Preciso voltar ao trabalho", disse, levantando-se abruptamente. Joaquim ficou sozinho na mesa, observando-a se afastar com passos apressados. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente, não apenas sua beleza discreta ou sua inteligência prática, mas a sensação de que ela guardava uma dor semelhante à sua. Como se ambos fossem sobreviventes de naufrágios diferentes, reconhecendo um no outro as marcas da tempestade. O primeiro sinal apareceu numa manhã de novembro, quando Lucia teve que sair correndo para o banheiro no meio de uma reunião. O enjoo matinal, que havia sido suportável nas primeiras semanas, intensificara-se com o progresso da gravidez. Ela voltou pálida, desculpando-se e alegando mal-estar estomacal. Carmen, que observava tudo com olhos experientes de mulher que criara 4 filhos, começou a notar outros sinais. A maneira como Lucia inconscientemente protegia o ventre ao caminhar, como evitava o cheiro forte do café, como suas roupas pareciam ligeiramente mais apertadas na região do abdômen. "Há quanto tempo você não menstrua?" perguntou Carmen numa tarde, encontrando Lucia sozinha no arquivo. Lucia sentiu o sangue gelar nas veias. "Como?" "Minha filha, eu tive 4 crianças. Conheço os sinais." Carmen fechou a porta atrás de si. "Há quanto tempo?" "Não sei do que está falando", murmurou Lucia, mas sua voz tremeu. "Você está grávida, não está? E pelo jeito como anda evitando o nosso patrão, aposto que sei de quem é." Lucia sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na mesa tentando manter a compostura. "Por favor", sussurrou. "Por favor, não conte a ninguém. Eu preciso deste trabalho." Carmen a estudou em silêncio por alguns segundos. Havia bondade em seus olhos, mas também uma lealdade de décadas à família Herrera. "Ele precisa saber", disse finalmente. "Não é justo com nenhum dos dois." "Não." Lucia balançou a cabeça vigorosamente. "Você não entende. Ele não pode saber. Não assim, mas era tarde demais." Carmen havia tomado sua decisão, guiada por uma moral rígida que não conseguia compreender as nuances da situação de Lucia. Naquela mesma tarde, bateu na porta do escritório de Joaquim. "Senhor Herrera, preciso falar com o senhor sobre a funcionária temporária." Joaquim levantou os olhos dos documentos. "Lucia, ela fez algo errado?" "Ela está grávida, senhor, e pelos meus cálculos o timing coincide com aquele evento que fizemos aqui na vinícola." O mundo de Joaquim parou. As palavras de Carmen ecoaram em sua mente como pedras caindo num poço profundo. "Grávida. O timing coincide. O evento.
Fragmentos de memória começaram a se reorganizar em sua mente. Aquela noite, 3 semanas antes de contratar Lucia, a garçonete com quem havia passado uma noite intensa e inexplicável, o nome que ele não conseguia lembrar completamente. "Tem certeza?" perguntou ele, a voz quase inaudível. "Tenho, senhor, e acho que o senhor tem o direito de saber." Joaquim dispensou Carmen com um gesto e ficou sozinho em seu escritório, tentando processar a informação. Se fosse verdade, se Lucia estivesse realmente grávida e se o filho fosse dele, então tudo mudava. Seu diagnóstico de esterilidade, sua resignação ao fim da linhagem, o vazio que o consumia há semanas, mas também significava que ela havia mentido. Havia trabalhado ao seu lado durante semanas, deixara-o se aproximar, beijara-o naquela estufa, tudo sabendo que carregava seu filho. A raiva e a confusão se misturavam em seu peito numa tempestade emocional. Ele a encontrou no estoque, conferindo uma remessa de garrafas. Quando ela o viu, o rosto empalideceu instantaneamente. "Precisamos conversar", disse ele, a voz controlada, mas tensa. "Joaquim, eu posso explicar. Então é verdade?" Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela. "Você está grávida?" Lucia fechou os olhos por um momento, depois os abriu com uma resignação dolorosa. "Não, sim. E é meu?" "Sim." A simplicidade da confissão o atingiu como um soco. "Por que não me disse?" "Porque não precisava saber." Sua voz era firme, mas ele podia ver lágrimas se formando em seus olhos. "E por que não queria? Sua pena ou seu dinheiro? Minha pena?" A voz dele subiu. "Você mentiu para mim por semanas. Me deixou acreditar que eu era..." Ele não conseguiu terminar a frase. Como poderia explicar o alívio devastador que sentia ao saber que talvez não fosse estéril, misturado com a raiva de ter sido enganado? "Não pedi nada de você", disse Lucia, erguendo o queixo com uma dignidade que o desarmou. "Só precisava trabalhar, só precisava sobreviver. Mas deixou que eu me aproximasse, deixou que eu..." "O quê? Que você se interessasse por mim?" Agora havia uma faísca de raiva em seus olhos. "Eu nunca pedi seu interesse. Joaquim, nunca pedi que você viesse falar comigo, que trouxesse flores para minha mesa, que me beijasse naquela estufa. Eu tentei manter distância. A verdade de suas palavras o atingiu como um balde de água fria. Ela havia tentado se afastar, e ele havia persistido. Havia interpretado sua reserva como charme, sua hesitação como jogo de sedução. "O bebê..." começou ele, mas não sabia como terminar a pergunta. "Os bebês..." corrigiu ela, suavemente. "São gêmeos." Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. 2 filhos, 2 filhos. Quando ele pensava que nunca poderia ter nenhum. Lucia o observou, processando a informação, vendo as emoções se alternarem em seu rosto. Choque, confusão, algo que poderia ser alegria misturada com terror. "Não espero nada de você", disse ela, a voz mais suave agora. "Sei cuidar de mim mesma, sempre soube." Joaquim a olhou. Realmente a olhou. Pela primeira vez desde que soubera da gravidez. Viu a força em sua postura, a determinação em seus olhos, a dignidade que ela mantinha mesmo na vulnerabilidade. E algo se moveu em seu peito, algo maior que raiva ou confusão. Vou precisar de tempo para processar isso", disse ele finalmente. Lucia assentiu. "Eu entendo, e entendo se você quiser que eu pare de trabalhar aqui." "Não!" A resposta saiu mais rápida do que ele esperava. Não pare, só me dê tempo." Naquela noite, Joaquim dirigiu até a cidade e procurou outro médico, um especialista em fertilidade, em uma clínica privada. Levou seus exames, pediu uma segunda opinião, uma terceira. Queria entender como era possível. O último médico, um homem mais velho com décadas de experiência, estudou os resultados com atenção.
Casos de azoospermia não obstrutiva podem ser variáveis, explicou. Há períodos de maior ou menor produção. Em casos raros, pode haver produção esporádica. Não é impossível, apenas estatisticamente improvável. Então eu posso ter filhos? Com base nesses resultados e no fato de que você aparentemente já conseguiu engravidar alguém, diria que sim. É raro, mas possível. Joaquim voltou para casa com a mente girando. Tinha 2 filhos a caminho. 2 filhos da mulher que havia conseguido quebrar suas defesas sem nem tentar. 2 filhos que representavam não apenas continuidade, mas algo muito mais complexo e assustador. A possibilidade de uma família real, não apenas um cumprimento de obrigações dinásticas. E pela primeira vez em semanas, o vazio tinha um nome diferente. Não se chamava mais solidão, chamava-se possibilidade. O sótão da mansão Herrera guardava mais que móveis empoeirados e fotografias amareladas. Entre as caixas de papelão que Joaquim revirava metodicamente, encontrou o baú de cedro que pertencera à sua mãe. Isabela Herrera havia morrido quando ele tinha apenas 15 anos, levando consigo segredos que agora se tornavam cruciais. Dentro do baú, entre cartas de amor de Dom Alejandro e joias antigas, Joaquim descobriu uma pasta médica com o nome de sua mãe. Os documentos datavam de antes de seu nascimento, revelando uma história que seu pai jamais havia contado. Isabela havia sofrido 2 abortos espontâneos antes de conseguir levá-lo a termo. Os relatórios médicos falavam de complicações uterinas e tratamentos experimentais, mas também mencionavam que os problemas não eram hereditários, eram resultado de uma infecção grave que ela contraíra na adolescência. Joaquim se sentou no chão empoeirado, rodeado pelos fantasmas do passado de sua família, e finalmente compreendeu. Sua suposta esterilidade não era um destino genético inevitável. Era possível, mais que possível, que os exames estivessem errados ou que sua condição fosse temporária, como o último médico havia sugerido. Durante 3 dias, ele carregou essa revelação como um segredo ardente. Observava Lucia de longe na vinícola, notando como ela já não conseguia mais disfarçar completamente a curvatura de seu ventre, como apoiava a mão nas costas ao final do dia, como seus passos se tornavam mais cuidadosos. Queria se aproximar, queria conversar, mas não sabia como começar uma conversa que mudaria tudo para ambos. A decisão foi tomada por ele numa manhã de dezembro. Lucia não havia aparecido para trabalhar, algo completamente inusitado para alguém que nunca faltara um único dia. Carmen informou que Helena, a vizinha que a abrigava, havia ligado dizendo que ela não estava se sentindo bem. Joaquim pegou seu carro e dirigiu até o bairro simples onde Lucia morava. Encontrou Helena no portão com o rosto marcado pela preocupação. Ela começou a sentir dores de madrugada, explicou a mulher mais velha. Tentei convencê-la a ir ao hospital, mas ela insistiu que eram apenas cãibras. Há 1 hora, a dor piorou tanto que ela desmaiou. Chamei uma ambulância. Para onde a levaram? Perguntou Joaquim, sentindo o pânico crescer em seu peito. Hospital regional. Tentei acompanhar, mas não me deixaram subir na ambulância. Joaquim chegou ao hospital numa corrida contra o tempo que parecia ter começado há décadas. Na recepção, descobriu que Lucia havia sido internada na maternidade. O trabalho de parto havia começado com apenas 32 semanas de gestação. Mas sou o pai, disse ele à enfermeira, as palavras saindo de sua boca pela primeira vez. Como ela está? Estável, mas precisamos de autorização para alguns procedimentos. Os bebês estão vindo e podem precisar de cuidados intensivos. Você tem plano de saúde? Joaquim não hesitou. Autorizou tudo. Transferência para um quarto particular. Os melhores obstetras, UTI neonatal se necessário. Dinheiro não era problema. Perder Lucia e os bebês era impensável. Quando finalmente conseguiu vê-la,
Ela estava sedada, conectada a monitores que marcavam os batimentos cardíacos dela e dos bebês. Mesmo inconsciente, seu rosto mostrava sinais de dor. Joaquim se sentou ao lado da cama e, pela primeira vez em meses, rezou. As horas se arrastaram em uma névoa de ansiedade e esperança. Médicos entravam e saíam, falando em termos técnicos sobre dilatação e monitoramento fetal. Joaquim permaneceu ao lado de Lucia, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento que ela talvez não pudesse ouvir. Quando ela finalmente acordou, seus olhos encontraram os dele com uma mistura de surpresa e alívio. "Você veio", murmurou ela, a voz fraca. "Claro que vim", respondeu ele, apertando suavemente sua mão. "Como você está se sentindo?" "Com medo", admitiu ela, uma lágrima escorrendo pelo rosto. "É muito cedo. Eles são muito pequenos. Vão ficar bem", disse Joaquim com uma convicção que surpreendeu a ambos. "Somos uma família forte." Lucia o olhou com olhos arregalados. Era a primeira vez que ele usava a palavra família se referindo a eles. O trabalho de parto se intensificou durante a madrugada. Joaquim permaneceu ao lado de Lucia, encorajando-a, secando seu suor, sendo o apoio que ela nunca pensou que teria. Quando chegou a hora do nascimento, ele estava lá, testemunhando o milagre que havia pensado ser impossível. O primeiro bebê nasceu às 4h23 da manhã. Um menino pequeno, mas com pulmões poderosos, que chorou assim que respirou pela primeira vez. 3 minutos depois, veio sua irmã, menor ainda, mas igualmente determinada a anunciar sua chegada ao mundo. Joaquim olhou para os 2 bebês que os médicos colocaram brevemente nos braços de Lucia antes de levá-los para a avaliação, e seu coração parou. Mesmo com poucos minutos de vida, os traços eram inconfundíveis. O formato dos olhos do menino era idêntico ao seu. A pequena covinha no queixo da menina espelhava a sua própria. O cabelo escuro e espesso de ambos ecoava as fotografias de sua infância. Dr. Ramírez, o obstetra principal, aproximou-se de Joaquim enquanto observavam os bebês através do vidro da UTI neonatal. "São seus filhos, não há dúvida", comentou o médico. "A semelhança é impressionante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você havia sido diagnosticado com algum problema de fertilidade?" Joaquim assentiu, ainda em estado de choque. "Já vi casos assim antes", continuou o Dr. Ramírez. "Diagnósticos de azoospermia que se revelam imprecisos. O corpo masculino pode ter ciclos de produção de espermatozoides, especialmente em homens jovens. Recomendo que refaça os exames. Tenho certeza de que encontrará resultados muito diferentes agora." Naquele momento, vendo seus filhos lutando por cada respiração, mas vivos, vibrantes, reais, Joaquim começou a chorar. Lágrimas de alívio, de gratidão, de uma alegria tão intensa que doía. Todas as semanas de desespero, de aceitar que era o fim de sua linhagem, de carregar o peso do vazio, tudo havia sido baseado em um erro. Ele voltou ao quarto onde Lucia repousava, ainda fraca, mas ansiosa por notícias dos bebês. "Como estão?" perguntou ela assim que o viu. "Pequenos, mas fortes", respondeu ele, sentando-se ao lado da cama. "Como você." "Joaquim, sobre tudo o que aconteceu", começou ela, mas ele a interrompeu. "Não, deixe-me falar primeiro." Ele respirou fundo. "Eu pensei que você havia mentido para mim, que havia me manipulado, mas agora entendo que você não destruiu minha vida. Você a salvou." Lucia o olhou com confusão. "Durante semanas, eu acreditei que era estéril, que nunca poderia ter filhos, que era o fim da minha família." Sua voz tremeu. "Você me deu algo que eu pensava ser impossível. Você me deu esperança, propósito, futuro. Eu nunca quis complicar sua vida", sussurrou ela. "Você não complicou, você a completou."
Ele segurou sua mão com cuidado. Se você me permitir, quero estar presente na vida deles. Na sua vida. Não por obrigação ou por tradição familiar, mas porque quando estou com você, eu me sinto vivo de uma forma que nunca senti antes. Lucia sentiu novas lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Por meses havia carregado sozinha o peso da gravidez, do medo, da incerteza. Agora, pela primeira vez desde que descobrira estar grávida, não se sentia completamente sozinha. Eles vão precisar de nomes, disse ela suavemente. Joaquim sorriu através de suas próprias lágrimas. Tenho algumas sugestões. Do outro lado do vidro da UTI neonatal, 2 pequenos milagres dormiam, alheios ao fato de que haviam acabado de unir 2 mundos e curar 2 corações partidos. Eles eram pequenos, prematuros, mas carregavam em si a força de uma linhagem que se negava a morrer e o amor de uma mãe que havia aprendido a lutar contra todas as probabilidades. A retaliação do destino contra os planos humanos às vezes vem disfarçada de bênção. E, naquele hospital, em meio ao cheiro de desinfetante e aos sons dos monitores, uma nova família nascia das cinzas de 2 solidões. A luz da manhã entrava pelas cortinas entrelaçadas, quando Lucia abriu os olhos. Por um momento, não conseguiu processar o que via. Joaquim estava sentado na poltrona ao lado da cama, segurando seus 2 filhos. Um em cada braço, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os bebês dormiam tranquilos contra seu peito, e ele os observava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Pura devoção. O coração de Lucia disparou. A vergonha veio como uma onda seguida pelo medo. Ela se ergueu devagar, tentando não fazer barulho, mas Joaquim percebeu o movimento e ergueu os olhos. Você vai fugir de novo? Perguntou ele, a voz baixa para não acordar as crianças. Lucia parou no meio do movimento, já com os pés no chão. As palavras se enroscaram na garganta. Eu não devia ter vindo aqui. Foi um erro. Foi. Joaquim se levantou com cuidado, ainda segurando os bebês. Porque para mim foi a primeira coisa certa que aconteceu em muito tempo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas queimando os olhos. Você não entende. Eu não tenho nada para oferecer. Sou apenas uma mulher que limpa casas e agora tem 2 filhos para criar sozinha. Joaquim se aproximou dela, os passos lentos e determinados. Eu sou o pai deles, Lucia, e quero ser mais do que isso. Quero ser o homem que você merece, que eles merecem. As palavras dele a atingiram como um raio. Ela havia imaginado 1000 cenários, mas nunca esse. Nunca a aceitação completa, sem condições. Sua família nunca vai aceitar isso, sussurrou ela. Então, não será problema da minha família, respondeu ele firme. Nas semanas que se seguiram, as palavras de Joaquim se provaram proféticas. A resistência da família Herrera foi feroz e implacável. Mercedes, sua mãe, foi a primeira a expressar sua indignação. Ela é uma golpista, Joaquim. Não vê que está sendo usado? Gritou durante um almoço familiar tenso. Essa mulher apareceu do nada com 2 bebês, dizendo que são seus filhos. Eles são meus. Filhos, respondeu Joaquim, a voz baixa, mas firme. Prove, exigiu Eduardo, seu irmão mais velho. Faça um teste de DNA. Quando descobrir que essa mulher está mentindo, você vai agradecer por termos tentado te proteger. Joaquim olhou para o irmão por um longo momento. Depois sorriu, um sorriso frio que nenhum deles conhecia. Já fiz o teste, Eduardo, antes mesmo de vocês sugerirem. Matias e Helena são meus filhos, mas mesmo que não fossem, eu os amaria da mesma forma, porque amo a mãe deles. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Você enlouqueceu, murmurou Mercedes. Essa mulher te enfeitiçou. Não, disse Joaquim, se levantando da mesa. Ela me salvou. E agora vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo.
Nos dias seguintes, Joaquim começou a tomar decisões que chocaram a todos. Primeiro, vendeu suas ações da empresa familiar. Depois, rompeu oficialmente com o irmão, renunciando a todos os cargos que ocupava. E, por fim, doou uma parte significativa de sua herança para criar uma fundação. Vai se chamar Fundação Esperança, disse ele a Lucia, enquanto ela amamentava os gêmeos na casa modesta que haviam alugado nos arredores da cidade. Para mães solteiras, para mulheres como você, que precisam de uma chance. Lucia olhou para ele com os olhos marejados. Por que está fazendo isso? Porque durante anos vivi uma vida que não era minha. Fazia o que minha família esperava, o que a sociedade esperava. Mas com você, pela primeira vez, sou eu mesmo. E descobri que eu mesmo é muito melhor do que eu imaginava. A casa onde se instalaram era simples, mas estava cercada por parreirais que se estendiam até o horizonte. À noite, quando as crianças dormiam, eles se sentavam na varanda e observavam as estrelas. Joaquim havia aprendido a trocar fraldas, a fazer mamadeiras, a acalmar choros noturnos. Suas mãos, que antes conheciam apenas ternos caros e contratos, agora sabiam o peso de um bebê, a textura da terra, o valor do trabalho honesto. Foi numa dessas noites, com o perfume das uvas maduras no ar, que ele se ajoelhou diante dela. Lucia, disse, sem anel, sem pompa, apenas com a verdade nua. Você quer se casar comigo? Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que havia deixado tudo para trás por amor. Viu o pai que seus filhos mereciam. Viu o futuro que ela nunca havia ousado sonhar. Sim, respondeu pela primeira vez na vida, completamente segura de uma decisão. Sim, eu quero. Eles se beijaram sob as estrelas, cercados pelo silêncio sagrado da noite e pelo perfume das vinhas. Pela primeira vez, Lucia se sentiu inteira, amada, segura, em casa. Alguns meses depois, a vida havia encontrado um ritmo novo e precioso. Lucia acordava às 5 da manhã, preparava o café e beijava Joaquim antes de sair para as aulas de enfermagem. Ele ficava com os gêmeos, que agora engatinhavam pela casa com a determinação de pequenos exploradores. Papai, papai! Matias gritava, estendendo os bracinhos quando Joaquim chegava do trabalho. Havia conseguido emprego como supervisor numa vinícola local, longe do mundo corporativo que um dia conhecera. Helena era mais quieta, mas seus olhos brilhavam quando ele a pegava no colo e cantava as canções que Lucia havia lhe ensinado. Joaquim descobriu que tinha talento para inventar histórias, para fazer vozes engraçadas, para transformar momentos simples em memórias preciosas. À noite, quando Lucia voltava das aulas, exausta, mas determinada, ele massageava seus pés enquanto ela contava sobre os estudos. Hoje aprendi sobre cuidados neonatais, dizia ela, os olhos brilhando de entusiasmo. Imagina quantas mães eu posso ajudar com esse conhecimento. Joaquim sorria, orgulhoso da mulher corajosa que havia escolhido refazer a vida aos 29 anos. Você vai ser uma enfermeira incrível, dizia ele beijando sua testa. A vida simples os estava curando. As feridas profundas, aquelas que o dinheiro e o status nunca conseguiram alcançar, começavam a cicatrizar. Joaquim descobriu que suas mãos sabiam plantar, que seus olhos sabiam ver beleza nas coisas pequenas, que seu coração sabia amar sem reservas. O grande dia chegou numa manhã de primavera. A cerimônia de inauguração da primeira unidade da Fundação Esperança estava marcada para as 10 horas. Lucia havia passado semanas preparando seu discurso, nervosa com a ideia de falar em público. E se eu esquecer as palavras? Perguntou ela, ajeitando o vestido simples, mas elegante que haviam comprado para a ocasião. Então fale com o coração, respondeu Joaquim, ajeitando sua gravata. É o que você sempre faz.
A fundação ocupava um prédio modesto no centro da cidade, mas havia sido reformado com carinho. Salas para consultas, espaço para oficinas, creche para as crianças, biblioteca pequena, mas bem equipada. No hall de entrada, uma placa dourada trazia a inscrição: Fundação Esperança, onde toda mulher encontra seu valor. Quando chegou o momento do discurso, Lucia subiu ao pequeno palco com as pernas trêmulas. Olhou para a plateia, cerca de 50 pessoas, entre autoridades locais, jornalistas e principalmente mães como ela, que haviam vindo conhecer o projeto. Meu nome é Lucia, começou ela, a voz fraca no início, e durante muito tempo achei que meu nome não importava, que eu não importava. Joaquim estava na primeira fileira, segurando os gêmeos, sorrindo encorajadoramente. Trabalhei em casas onde ninguém sabia meu sobrenome. Fui invisível para pessoas que dependiam do meu trabalho. Engravidei sozinha e tive meus filhos sozinha, achando que era esse o meu destino. A plateia estava completamente silenciosa. Mas descobri algo importante, continuou Lucia, a voz ganhando força. Nem todo milagre cai do céu. Alguns vêm de mãos humanas, mãos que estendem ajuda, que constroem pontes, que não julgam, mas acolhem. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de algumas mulheres na plateia. Esta fundação não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre reconhecer que toda mulher tem valor. Toda mãe tem direito a oportunidades. Toda criança merece um futuro digno. É sobre transformar invisibilidade em protagonismo. Joaquim sentia o peito apertado de orgulho. Essa mulher extraordinária, que havia limpado sua casa por anos sem ele realmente vê-la, agora estava tocando corações e mudando vidas. Então, quando saírem daqui hoje, terminou Lucia, lembrem-se, vocês não são estatísticas. Vocês não são problemas a serem resolvidos. Vocês são milagres em forma humana e o mundo precisa de vocês. O aplauso foi longo e emocionado. Várias pessoas estavam chorando abertamente. Joaquim se levantou, ainda com os bebês nos braços, e aplaudiu com lágrimas nos olhos. Mais tarde, no final da tarde, voltaram para casa. Os gêmeos, cansados da agitação do dia, correram para os parreirais atrás da casa. Matias perseguia borboletas, enquanto Helena colhia flores silvestres que cresciam entre as vinhas. Lucia e Joaquim os observavam de longe, de mãos dadas, sentados num banco que ele havia construído sob a sombra de uma árvore antiga. Você estava incrível hoje, disse ele, beijando sua têmpora. Não acredito que falei tudo aquilo, riu ela. Acho que foi você quem me deu coragem. Não, respondeu Joaquim apertando sua mão. A coragem sempre foi sua. Eu só tive a sorte de finalmente enxergá-la. Eles ficaram ali, observando os filhos brincarem na luz dourada do entardecer. O som das risadas das crianças se misturava com o murmúrio do vento nas folhas das parreiras. Joaquim olhou para aquela cena. Sua mulher, seus filhos, a terra, que agora conhecia pelo nome, a vida simples que havia escolhido, e sentiu uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Achei que nunca teria filhos, pensou ele, observando Matias ensinar Helena a fazer uma coroa de flores. Mas ganhei uma família inteira e fui salvo por uma mulher que o mundo nunca viu, mas que enxergou minha alma.